E hoje nós vamos falar de um profeta. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E nós vamos falar de um profeta. E é interessante na Bíblia, vou falar com vocês do profeta Obadias, tá? Na Bíblia, você pega vários livros, tem 1, 2, 3 capítulos, dá para você ler numa tarde aqui. Né? Ler, dá para meditar também. E nosso objetivo é esse. No segundo semestre, um dos objetivos é ler, estudar esses 12 profetas. Muito legal, tem uma escala já. Hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre ele. A aula de líderes teve um probleminha com o pastor, ele não pôde chegar hoje. Então, eu vou antecipar esse profeta para vocês, tá bom? Mas, por exemplo, na próxima semana, eu te convido já, nós vamos estudar um outro profeta. Profeta menor também. Então, você está convidado a estar conosco na próxima semana, tá bom? Abra sua Bíblia no livro do profeta Obadias. Vou fazer uma brincadeirinha, né? Oba, dia de ir para a igreja ou não? Essa foi fraca, né, Dudu? Obadias. Amados, o livro do profeta Obadias, ele é um alerta para mim, um alerta para você. Vamos ler. É um capítulo só, 21 versículos. Legal, né? Mas eu queria já ler com você, já meditando já, pode ser? É um capítulo só. Tudo bem, Isa? Fechou. Então, todo mundo abriu? Acompanha comigo aí. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de... Então vamos colocar os pingos nos is. Obadias, Deus levanta um homem e ele vai falar a respeito de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, são os edomitas. Se você buscar, daqui a pouco você vê lá, eles são lá dos peles vermelhas, vamos pensar assim. E o Edom, o capítulo vai revelar, eles tinham uma inveja de Israel. Primeiro, porque o Israel vai lá na origem, né? Ele troca, ele compra por primogenitura do Esaú, lembra? Com um prato de lentilha. Essa é a história de Gênesis. Aí no final da bênção do pai lá, a mãe e o filho, o Esaú, o Jacó, né? Eles enganam o filho, o pai. O pai está cego, não consegue ver. Vocês estão lembrando dessa história, né? Está lá em Gênesis, bonitinho. E aí estou te falando essa origem do Edom. São os povos dos filhos de Esaú. E essa história é interessante porque fica aquela... Eu perdoo, mas não esqueço, assim não? Como é que fala? Perdoo, mas não esqueço? Porque a história vai dizer isso. E aqui, nós vamos ler para a gente pensar um pouquinho, que diz o seguinte. Primeiro, Obadias significa servo, servo do Senhor ou adorador do Senhor. Olha que legal o nome. Obadias significa adorador do Senhor ou servo do Senhor. Então, quem é Obadias? Levanta a mão. Brincadeirinha. Então, poderia só para você entender, é o nome. Obadias significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Interessante, não é? Vamos lá então, para a gente entender isso aí. O que mais? A gente não sabe mais nada dele. Não sabe. Idade, sua formação pessoal, nem sua família de origem. E você acha que o Obadias está preocupado com isso? Eu vi um comercial hoje. Comercial não, foi o quê? Um pedaço de um filme. Que o investigador fala assim para o cara: o dia que eu me preocupar com a sua opinião a meu respeito, eu deixo de existir. Eu achei muito legal aquele comercial. Você pode guardar tudo. Eu vi o que o cara falou? Não, pai, o cara falou isso. Então, Obadias não está preocupado com isso. Ele está preocupado que Deus vem cá, Obadias. Opa, Senhor, estou teu servo. E muitas vezes é isso mesmo. Eles querem nome, eles querem estrelato. E não, é um profeta chamado profeta menor,
porque ele só escreve um capítulo. E tem profetas na Bíblia que nem está na relação dos menores, que fizeram, teoricamente, muito mais com eles. O Elias, o Eliseu, o Natã. Eles nem têm livro, eles fazem parte lá de uma história. Mas, eu quero ler com você para a gente entender quando Deus levanta alguém entre os irmãos. Deus tem os seus critérios de escolha. Não sou eu, não é você que escolhe ninguém. Por que Deus te escolheu? Eu não sei. Por que Deus te escolheu? Eu não sei. Quem tem que saber é Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. Obadias é isso. Eu sou servo do Senhor, beleza? Eu sou adorador. E a sua opinião não me interessa. Ponto, acabou, tá aí. Pega para você isso, hein? E aí ele conta o seguinte, então, assim diz o Senhor, a respeito de Edom. Então, vamos embora. O que Deus fala? Deus fala para Obadias, vem cá, meu servo. Vai lá e fala para esses cabos aí, para esses teus irmãos. Ele fala assim, está escrito na sua Bíblia assim, temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo, levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. O Obadias, ele é levantado para uma palavra específica. Ele vem, fala e some da história, mas fica registrado ali. Eu estava pensando, né? Quando você começa a preparar essas mensagens, esses livros, não tem como. O Espírito Santo vai lá e cutuca ali e vai fazendo você lembrar de algumas coisas. E aí essa semana, na faculdade, o pessoal estava pesquisando, eles iam dar aula para o departamento infantil, numa igreja, lá no Nordeste. Eles estavam perguntando se tinha quem é que podia auxiliar em algum material do profeta Jeremias. Eu falei, eu tenho aqui alguma coisa. E mandei, né? E mandei lá Aí a seminarista da outra faculdade lá agradeceu, tal. A gente sempre compartilha, tem um link lá que a gente já compartilha no PDF, todos os grupos lá, muito legal. E lá no profeta Jeremias, quando eu estava mexendo, mandei para o grupo lá, em PDF, compartilhar, veio na minha mente, se está preparando, não tem jeito, né? Quando Deus fala lá em Jeremias 18, assim, Jeremias, vem cá, levanta aí, que eu quero falar com você, lá na casa do oleiro. E é uma loucura, porque Deus estava falando com ele já ali. Mas Deus queria mostrar para ele, porque às vezes, que nem o pastor Fel comentou, que ele é muito visual, né? Lembra, que ele falou que é o visual, que ele tem que escrever tudo? Então, tem pessoas que Deus fala, eu vou te mostrar, eu quero que você veja, e aí eu vou te falar alguma coisa. E eu estava pensando, você acha que Deus tira você da sua casa, do conforto da sua casa, te leva para algum lugar, para você não aprender nada? É que a gente não está, não estou longe de Deus aqui, então Deus não quer falar nada comigo. Não, onde você estiver, presta atenção. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. A gente acha, Deus vai falar comigo lá no culto de domingo, lá no PGM, não, é em todo lugar, é um ensinamento, a vida é uma escola. A vida é uma escola. E aí quando o Jeremias chega lá, o que está acontecendo lá? Você sabe muito bem, não sabe? O cara está lá, fazendo lá o barro. E aí cai, não é sobre isso que eu quero falar com você, mas cai e Deus faz a pergunta, vem cá, Jeremias. Tadã! Pergunta de 1 milhão. Por acaso eu não posso fazer assim na sua vida? Assim como o vaso caiu na mão do oleiro e o oleiro pegou o barro e fez um outro vaso conforme foi o querer dele, nasceu no coração dele a moldura do vaso. Eu não posso fazer isso na sua vida, ó casa de Israel. Então aí Deus, só que o Jeremias, ele está numa fase ali vivendo, né, já estava predestinado, né? Já estava lá escrito que Jerusalém ia ser destruída e estava aquela guerra. Ele, sozinho, contra os profetas do rei.
E os profetas falavam assim, não, rei, vamos lutar. O Jeremias fala, não luta que já era essa guerra. Aí os caras, é traidor, prende o Jeremias. E quando na verdade ele estava certo. Mas aí, vamos voltar para Obadias. Obadias, Deus chega para Obadias, vem cá, ó, vai lá, está sendo levantado, eu quero que você fale lá com o povo de Edom. É uma palavra específica. Bom, e aí começa a reflexão, certo? Lembrando que Edom eram os descendentes de Esaú. Israel volta do Egito, habita ali, você conhece toda a história. Aí de vez em quando tem as grandes potências vindo atacar. Vai tentar destruir Jerusalém lá, não consegue. Mas os primos, os amalequitas, os Edom ficam lá ao redor. Sabe aquela briga? Briga. Eles ficam ali, eles ficam torcendo para a queda do irmão. E quando alguns irmãos conseguiram escapar, falando sério, está escrito lá. Eles dizem, olha, eles estão lá, estão correndo lá, pega ladrão lá. Mas assim, eles falavam que onde estavam se escondendo os irmãos. Na Bíblia você vê a ação deles. E eles estavam felizes com a queda do irmão em Jerusalém. Aí Deus vem dar um alerta. Fala assim, ó, ei, eu te fiz pequeno entre os gentios, mas tu és muito desprezado. A sabedoria do teu coração, a soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Eu não achei não sei se eu coloquei uma imagem aí da onde eles viviam, porque eles viviam em montanhas assim, em rocha. Então lá de cima eles ficavam torcendo contra, e achavam, ninguém vai subir aqui para pegar a gente. Então eles eram assim ousados, ficavam torcendo lá de baixo. Sabe aquele filme que você vê as pessoas gritando socorro lá embaixo, o pessoal lá da janela até apaga a luz, né? Igual o filme mesmo, não atende. Mais ou menos assim. Só que eles torciam contra e ainda falavam, está indo para a direita, está indo para a esquerda. E ainda denunciavam. E no coração deles era essa soberba. Vamos ficar aqui, ninguém vai pegar a gente mesmo. E assim, eles tinham inveja de Israel, porque Jerusalém era uma cidade mais conhecida, situada, bonitinha. E eles viviam na montanha, no meio de caverna. E aí eles tinham ciúmes. Olha lá. Então Deus falou o seguinte, ó, a soberba do teu te enganou. Se você acha que não depende de mim, você está enganado. Deus está dando um alerta para eles. Olha. Você acha que ninguém pode derrubar você daí? Vamos ver. É possível sim. Então, o Israel era mais conhecida. E eles tinham uma posição de independência. Eles ficavam nas montanhas. Eu acho que eu não peguei eu não consegui uma imagem. Depois, não dá para pesquisar. Deixa para a próxima. Mas é assim, é muito legal essa ideia deles lá. Né? Bom, e aí ele fala assim. Deus está falando com eles. O pensamento deles, se te elevares como águia, se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Então, Deus está, olha que lindo, é que a gente passa batido. Deus está revelando o que estava no coração dos edomitas. Que eles moravam em montanhas, impenetráveis, não precisavam de Deus, não precisavam de ninguém, porque lá de cima, quando precisavam, eles desciam, subiam, e ninguém se interessaria em habitar lá na montanha deles lá. Esse era o pensamento deles. E então eles entregavam o irmão. É como se a sua estrutura, ela não pode ser abalada. Pode sim. Então, assim, nós não podemos cometer o seguinte erro. Bom, hoje, financeiramente, eu ganho tanto, então eu estou estudando tanto, então eu consigo sobreviver até o final do mês, esperar até o final do ano. Bom, quer dizer, então, independentemente do que aconteça ao meu redor, eu estou firme. Deus fala, não, cara, não é isso. Não pense assim. Coloque o coração, a vida na mão de Deus e viva uma vida de dependência e não torça para a queda do outro. Olha que lindo. O Deus está falando,
a queda do outro não te eleva mais perante ele. Edom achava que não, quer saber? Nós estamos aqui, vamos destruir, vamos deixar o pessoal lá, vamos torcer contra. E aí, eu peguei aqui uma parte para a gente entender, né? Essa história de Jacó, Esaú, Israel e Edom. E aí, só para lembrar então, lá em Gênesis, né? Que eu falei com vocês, 32, e disse, deixa-me ir porque já Elva subiu. Lembra essa parte aqui? Mas Jacó, quando Jacó está voltando já, deixa eu ir mais prático, desculpa aí. Quando Jacó sai para habitar lá na casa do tio, casa lá com Lia, com a Raquel e volta com os 12. Então ele estava voltando com medo, lá em Gênesis 12, 32. E aí ele faz passar a família, faz para cá, vai falando que seu servo está chegando. Lembra dessa cena? E ele vai lá e o irmão está esperando lá com os 400 homens. Está lá de lá de lá. Você entendendo onde surgiu essa ideia de Israel e Edom aí. E ele está lá esperando lá. E quando ele desce e é lá e briga com Deus, aparece literalmente para ele como anjo, começa a conversar com ele, provocar, para criar força, mudar a estrutura dele. Aí Deus muda o nome dele ali, de Jacó para Israel. Tudo bem? Vamos embora. E lá em Gênesis 36, e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-lhe ao pescoço, beijou. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Está escrito na sua Bíblia isso. Esaú, quando falar em Edom, lembra os descendentes de Esaú. Só para você entender aí essa história. Então, desde aí já tem aquela intriga, né? Porque você vai contando a história, mas o meu bisavô não fez isso, meu avô, meu tataravô não fez nada, se fosse comigo. Porque as histórias vão contando, vão se passando, foi até registrado. E aí acontece exatamente isso aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, né? Que tinha Israel, Jerusalém, e aqui ao ladinho de Jerusalém, aqui o território de Edom, os edomitas, beleza? E aí tá bem para cá, assim, o Moabe, os Moabitas, Gade, Edom, e eles aqui, ó, quando o povo vinha invadir, veio de baixo, de cima, eles, aqui na montanha, eles se importavam muito, na verdade, eles não seriam atacados, é como se eles não tivessem nada para oferecer. Então eles ficavam lá na montanha, torcendo contra lá, e ainda entregavam. Isso aí mais ou menos 845 a.C., tá bom? Bom, para um pouquinho só. Pega a sua Bíblia em Números, capítulo 20. Deixa eu ler rapidinho com você. Diz assim. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom. Logo depois também, antes de tentar lembrar para você entender a situação dos edomitas. Quando Moisés sai do Egito, lembra? Com umas 3 milhões de pessoas, estou dizendo sua memória. Ele está caminhando. E ele manda um mensageiro para o rei de Edom, que são primos, vamos pensar assim. E ele fala assim, olha, dá para a gente passar aqui pelo meio? Prometo que a gente não vai mexer em nada, aí se quebrar alguma coisa a gente paga, tá bom? Aí você como primo fala assim, beleza, pode passar, sim ou não? Bom, e ele fala, não vamos deixar você passar por aqui não. Então está registrado para você essa rincha que eles tinham aí, né? Então assim, depois mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, olha, assim diz o teu irmão Israel. Assim, como povo, né? Povo de Israel. Jacó virou o povo de Israel. O Esaú virou o povo de Edom. E aí, sabes tudo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e nossos pais. E clamando ao Senhor, e ele ouviu a vossa voz, e mandou um anjo, e ele tirou do Egito, eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos para os teus termos. Porém, Edom lhe disse, não passará por mim.
para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. E ele disse: não passarás. Bom, e assim recusou Edom deixar passar Israel pelo termo. Só para você entender, beleza? Então vou voltar para cá. Então, quis resgatar para vocês, o que é Edom? De onde veio Israel? São esses povos aí, que vieram de Esaú e Jacó. E aí fica lá, eles passam, retornam, e fica aquela briga eterna, entre aspas, ali. Eu penso que, estava estudando lá, nós temos no livro de Gênesis, quinta-feira, lá no lar, né? Mais um livro. E a gente termina o povo saindo tudo de Jerusalém e indo lá para o Egito, umas 70 e poucas pessoas. E vão ficar lá 400 anos. E na volta, imagine você voltando, deixa sua casa aí aberta, abandona, você vê só. E volta as suas gerações daqui a 400 anos, olha, essa terra aqui era da minha família, hein? Aí ficou essa briga lá. Mas vamos voltar lá para o capítulo 1. O que está acontecendo? Olha lá. Então, Jerusalém está sendo atacada, e eles estão lá torcendo contra. Se viessem a ti, há outra coisa que é interessante. O Herodes, o rei Herodes, veio daí, ó, dessa família aí, dos edomitas. Por quê? Porque nas grandes potências, a Síria, na Babilônia, quando vem Roma, o que eles fazem, né? Eles fazem aliança com os povos que estão lá e pagam para os caras ser administrador, assim por diante. Era uma prática de alguns povos. E aí ele diz o seguinte, volta lá. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes abastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investidos os seus tesouros escondidos? Quer dizer, os alimentos, os tesouros, eles poderiam ser levados. O questionamento de Deus é o seguinte para eles, olha, as pessoas estão vindo, elas podem levar o alimento, podem levar os tesouros, mas a vida não é só isto. Então, o que Deus está tentando fazer com que eles pensassem que eles estavam traindo a aliança com os irmãos por pessoas que eles nem conheciam. É como se você não acreditasse, não defendesse os seus, e quando viesse uma situação ruim, quer saber? Se vira aí, eu nem te conheço. É o que estava acontecendo nesse momento na Bíblia ali. E Deus aparece com eles. Deus está revelando o coração deles lá. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Quer dizer, o que você faz, você recebe de volta. Então, o que ele está falando é o seguinte, as pessoas que estavam ali, que eles estavam apoiando, que eles estavam defendendo, roubando alimento, ajudando a maltratar os irmãos, são as mesmas que não dão a menor importância para eles. É como se, que é uma lição para nós, né? Por exemplo, tome cuidado, se alguém vier falar da Maria para você, quem tem que tomar cuidado? O que impede essa pessoa falar de você para Maria? Vocês já pensaram nisso? Então, assim, você não tem que ficar falando de ninguém. Você não tem que desejar o mal de ninguém. E ali, ó, essas suas atitudes servem de armadilha para você. Quer ver o que você está assistindo também? Interessante que... agora um filme, eu estou falando assim, um filme policial hoje na minha cabeça, desculpa aí. Que os policiais corruptos estavam lá, invadindo as bocas, pegando o dinheiro dos caras, dividindo. Se você faz isso, você é policial. Pensa. Se você age como o bandido fala, esse cara é nosso também. E já estava lá, visitando a casa, vigiando, quer dizer assim, não tinha uma postura diferente. Então, o que Deus está falando para ele é o seguinte, olha, vocês estão botando muita fé, não estão defendendo, estão torcendo contra, e essas pessoas que vocês estão aí
ajudando a montar armadilhas, é a própria armadilha de vocês. E ele vai julgar. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os seus poderosos, o Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela... Olha, não, ele foi o seguinte, você está defendendo esses povos, essas potências que estão chegando, dominando, e ao invés de você apoiar seus irmãos, ajudar seus irmãos, proteger seus irmãos, vocês estão sendo comprados por alimento, por ouro, vai falar assim, ó, mas um dia a fatura vai chegar. Então é um capítulo que Deus levanta um profeta para alertar o povo da atitude deles em relação aos irmãos que estavam sendo atacados, humilhados aí, tá bom? E continua assim, por causa da violência feita, ó, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminados para... Você acha que Deus não está olhando tudo isso? Quer dizer, é como se as minhas ações, né, as suas ações são preocupações para Deus. Não tem como, você precisa andar sempre pensando que o outro, olha que loucura, hein? Está tentando se corrigir, está tentando se melhorar. Semana passada, um professor de história na escola, ela falou assim, eu já vendi vários livros que eu tinha de nazismo pela internet, já comprei tal nazismo. Eu falei assim, você é professor de história, que você queria conhecer a história, né? Ele deu risada, né? Aquela risada. Aí o pessoal, Cícero, você também, você só pensa bem, né, meu? Não, mas tá comprando um livro de nazismo para quê? Para pôr fogo? Nesse sentido, né? Não, vendi, o cara estava, mas você tem que ver, tem que pôr fogo. Não, mas o cara queria comprar, eu vendi, não ia usar mais. Mas aí era uma discussão sem fim, né? Mas, assim, as suas ações, seus pensamentos, Deus está de olho, Deus está avisando para o povo de Edom isso. E ele fala assim, ó, no dia em que eu confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um... Então, assim, torcer contra o seu irmão se faz um adversário. O que Deus está falando é o seguinte, eles estavam olhando os povos, imagina você na montanha lá olhando, o exército passando, indo lá tentar invadir Jerusalém, vocês, briga, torcia contra, e ainda lá de cima, está acontecendo. Eles ainda, está saindo pela direita, está saindo pela esquerda. Eles ajudavam ainda esses povos. E Deus fala, olha, eu estou olhando tudo isso aí, e você é como se fosse um deles. Como é que é? O cúmplice também é culpado do crime, não? E aí a pergunta que me fizeram hoje. O pai era lá da polícia, um chefe de polícia. Um dos filhos era delegado de um distrito. O outro, do outro distrito. Um é de homicídios, o outro lá de, sei lá, entorpecentes. Aí o de entorpecente estava tendo problema na equipe dele. E acabou o outro irmão investigando e descobrindo. Por falta de direção, esse irmão acabou perdendo a mão e os militares, os policiais dele estavam sendo tudo corrupto. E aí me perguntaram o seguinte, e aí, mas você ia entregar seu irmão? Se ele tivesse errado? Eu falei, ia. Você não ia, seu irmão, me colocaram na parede ainda, você não ia. Então foi muito legal, que o policial realmente não, está errado. Aí o outro irmão lá conseguiu corrigir, lá ele não sabia, entre aspas, né? Olha que loucura, ele sabia que um dos soldados dele poderia pressionar e pegar um dinheirinho, tal, mas não sabia que estava tão corrupto assim. É mais ou menos assim, eu sei que o irmão está pecadinho só, não vou falar com ele não, vou fazer vistas grossas. E aí, você é culpado também? Se você sabe que seu irmão está pecando, isso aqui, tá aqui. Se você sabe que seu irmão está errando,
A gente não tem que ir lá e conversar, irmão, vem cá, vamos ler aqui junto e tal. É que a gente não faz isso, né? Por quê? Porque você acredita que Deus trouxe o seu irmão para ouvir a palavra e que o louvor vai falar com ele, e que a palavra vai falar com ele, e ele vai refletir, vai se arrepender e vai se corrigir. Por isso que é importante você participar dos cultos, Deus vai falar com você. E a gente torce para isso. Caso contrário, a gente tem que fazer o quê? Pegar um dia, falar sobre assuntos, né? Sobre assuntos que pode, não pode, mas ninguém é mais bobo. Ninguém. Vai para o inferno se quiser, não é verdade? Então... Aí o Edom, que é esse povo, é isso que Deus está falando. Deus levantou um profeta para falar o seguinte, olha, torcer contra seu irmão se faz um dos inimigos do seu irmão. Se você é igual. E ele fala assim, no versículo 12, mas tu não devias olhar com prazer. Olha só. Você não devia olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do teu infortúnio. Nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, que é o irmão dele, no dia da tua ruína. Nem alargar a tua boca no dia da angústia. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua... Deus está revelando o que eles estavam fazendo. Deu enchente, o povo saiu da casa. Aí, opa, não tem ninguém, vamos lá saquear. Está acontecendo isso aqui. Se você não entendeu, pode entender melhor. Nossa, mas como assim? Os caras vão lá saquear as casas. Tá aí. O mal está em todo lugar. E ali o pessoal invadia, tá lá, o cara estava chorando, perdendo tudo. Em vez de ele ajudar, ele ia lá e roubava mais, saqueava mais. É o que estava acontecendo aí. Deus está revelando o que estava acontecendo ali no coração dos irmãos. Nem parar nas encruzilhadas para extremidades, os que... olha só. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da... É isso que eles estavam fazendo. Sobreviveu algum, escapou? Não, está aí escapando lá, pega lá. Eles gritavam e ajudavam a entregar. Então eles eram tipo dos irmãos traíra, na verdade. Eles viviam de oportunidade. E Deus fala, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua... Meu, isso é demais, né? Deus está falando o que estava acontecendo naquele momento da história, como se ninguém soubesse. Deus levanta o profeta e fala, ó, eu sei tudo o que está acontecendo na tua vida. Eu sei para quem você está torcendo, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está desejando. Não é assim, não é para fazer isto. Deus está dando a sentença. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. É pesada essa palavra para eles, né? Esse profeta vai embora, ele vem, prega ali e some. Fala assim, olha, você vai colher o que você... Acabou, está aí. Então, você não é uma pessoa confiável. Olha só, você, Edom, Deus falou assim, ó, Edom, você não é confiável. Essas pessoas que você está ajudando aí, fazendo mal, né, pisando em cima das outras, tal, a primeira chance que puder, elas vão te ignorar. E outra coisa, você é igual a elas. E aí, você pensa que eu não estou vendo que você está usufruindo também das coisas, que você vê lá o pessoal caído lá, você vai ajudar, você vai lá e ainda maltrata e pega as coisas deles? Eu estou vendo tudo isso. E as pessoas estão tentando escapar, e você, em vez de ajudar, você entrega para os inimigos. Então, eu estou vendo tudo isso, são seus irmãos. Então, assim, você vai sentir o mal que você está causando. E ele fala assim no versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas
herdades. Então ele fala assim, pode levar o que você quiser, pode levar o que você quiser, pode matar o corpo, pode matar. Mas eles vão desfrutar comigo no Monte Sião. Quer dizer, a preocupação que eles estavam tendo só em ter, em possuir, eles estavam esquecendo de uma coisa, né? E depois? Eu não tenho que se eu aprender a viver com Deus aqui, na terra, nas dificuldades, eu vou estar tranquilo para viver com Deus lá, na eternidade. Mas não tem sentido, pensa, você não busca Deus, você só deseja o mal do irmão, Edom, você torce pela queda do irmão, estou falando do Edom, você indica lá, olha, ainda falta roubar aquilo ali, ainda tem mais aquilo escondido na casa, estou falando do Edom, você se alegra com a desgraça do outro, aí tá, acabou tudo, deu sua idade, tchum, morreu, para onde você vai? Então, assim, nós cristãos, nós precisamos entender que nós temos que aprender a viver todas as situações aqui na terra com Deus, ao lado dele, orientado por ele, capacitado por ele. Aí não tem novidade, morreu, legal, a carcaça vai embora, apodrece, de dentro para fora, está cheio de bicho aí, você vai comer tudo o seu corpo. E aí, só que a nossa vida continua na presença dele. Você não vai sentir diferença, porque você sempre se vê ao lado dele. Agora, pensa, é uma lógica, mas se você não viver com ele, a vida dele, o que vai acontecer? Quando chegar lá um momento lá no Monte Sião, quem é que vai cantar lá junto com Jacó? Vamos pensar assim. E ele fala assim, ó, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão, olha só, e os do sul, quer dizer, vai vir o pessoal, a Babilônia vai vir, fique esperto aí, ó, é uma profecia, do sul, olha lá, e os do sul possuirão o monte de Esaú. E os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Reinos poderosos virão. Fala. Monte de Negeb, né? Naquele mapinha ali, está tudo ali. Negeb, tudo. Às vezes o pessoal fala assim, as regiões da Judéia. Como assim regiões da Judéia? Da Galileia? Então tem os montes ali que eles vão falar. Bom, o fato é o seguinte, ô Esaú, você pensa que está aí de boa, né? Você não tem noção. Virá um reino do sul aí que vai possuir tudo. E os cativos desse exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zarafate, e os cativos de Jerusalém que estão em Zarafate possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Na verdade, é um capítulo, só isso, é o capítulo. Deus levanta um profeta para falar o seguinte, ó, povo, naquele momento, 850 anos antes de Cristo, não é para nós isso. Deus levanta e fala, olha, eu sei o que está acontecendo nesse momento da história. O que mais? Eu já sei também o que vai acontecer. E isso não vai passar em branco, viu, Edom? Tudo o que você está fazendo, aí o profeta revela, olha, isto, e por causa disso vai acontecer também isso, e vocês serão julgados. Então, aí é uma profecia também, que virão o povo do sul, Babilônia tal, e vai destruir tudo. Então é um livro, acabou, é um livro único, um capítulo interessantíssimo, que se você começar, dá para
para esmiuçar mais, mas vai ficar nisso. O que ele fez? Quem é Dom? O que ele está fazendo? O momento histórico era isso aí. Alguma perguntinha aí que você falou? Quer ler o que você falou aí? Não. É. Vai vir o pessoal lá do sul, Babilônia, e vai tomar conta de tudo lá. Dos montes Negev, né? Alguma pergunta? É legal esse livro. Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Estudar os profetas menores, esse foi o primeiro. Na próxima semana, vamos estudar o profeta Joel. Ah, o Joel vai derramar. Vai chegar, vai ter um momento da história, que Deus vai levantar o Joel, vem cá. Tá vendo o que está acontecendo ali? Ó, vai lá, levanta, fala isso para aquele povo, mas fala que vai acontecer o seguinte. Ponto. Aí vai levantar o Rabacuque, vamos embora, Rabacuque, vem cá. O que vai acontecer? Vem cá, ó, está acontecendo isso. É muito lindo estudar os profetas. Então, na próxima semana, quero convidá-los a estar aqui na Escola Bíblica. Nós vamos estudar mais um profeta, tá bom? E aí, eu acho que vai ter radical, aí vou ter mais 2 ou 3 semanas no máximo para terminar aquela sala de líderes e a gente volta com os profetas, combinado? Mas esse já está registrado, o profeta Obadias. Existem profetas que nós vamos estudar 2 semanas, mas a maioria dos profetas menores é uma aula só, porque é 1 ou 2 ou 3 capítulos no máximo, tá bom? Espero que Deus tenha falado para você, não deseje o mal do seu irmão, tá bom? Ore, interceda, ajude-o, tá bom? Plante amor, porque Deus é amor, amém? Quero orar com você. Põe a mão no seu coração, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por nós estarmos aqui na tua casa, reunidos, Senhor Deus, lendo a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos revelar, através desses profetas, Senhor Deus, algo que estava acontecendo no coração dos edomitas em relação aos seus irmãos de Israel, Senhor. Obrigado por o Senhor nos lembrar que o Senhor está presente em todos os lugares, que o Senhor sabe de tudo que se passa em nosso coração, o Senhor sabe as intenções, ó Pai, que nós estamos aqui, o Senhor sabe, Senhor Deus, o que nós fazemos em todos os momentos, e nós sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor quer a cada dia que a gente te busque a tua presença, que a gente procure melhorar, procure te ouvir e seguir os teus mandamentos, os teus conceitos, ó Pai. Nos ajude a ser melhor a cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.